Horas, a gente marcou essa live aí para falar sobre as novas regras para transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A gente conta aqui com a participação aqui da nossa assessoria tributária, né, do escritório do Dr. Fernando Chikawa, já está conosco ali, Dr. Gustavo, Dr. Alair, Dr. Iago. Aí eu passo a palavra, então. O presidente também nosso, Luiz Antônio Dias, também está conosco. Bom dia, presidente. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos aí que estão participando dessa reunião aí com o Dr. Fernando e toda a sua equipe aí, tá? Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado. Vocês, Dr. Gustavo vai estar fazendo ali as explicações. Fiquem à vontade para pedir a palavra, para perguntar, ou utilizar também aqui o nosso chat aqui para tirar alguma dúvida. Dr. Gustavo, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Inicialmente, passo a palavra aqui para o doutor Fernando. Senhor presidente, senhores diretores, representantes das empresas afiliadas, colegas e demais presentes. Como anunciado pelo Marcelo, né, trata-se de uma matéria, né, que tem sido bastante discutida nos últimos 12, 13 meses, né? Como os senhores sabem, para fechamento do sistema, chamamos de APND como P. essa matéria foi objeto, né, de análise pelo Supremo Tribunal Federal, da ação declaratória de constitucionalidade Foi 49. doutorado? Preciso saber se teve receita. Ah, não teve receita. Isso daí não é receita. Então eu vou Se puder fechar o microfone. A gente pede, por favor, para o pessoal fechar o áudio aí, por gentileza. Então, Pode continuar, doutor. essa matéria foi objeto, né, de reanálise, né, pelo Supremo Tribunal Federal, né, e ratificou o entendimento de que nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, né, não havia incidência de CMS. E também, nesse julgado, né, também se afirmou o entendimento de que nessas operações não havia, né, que não havia incidência, né, da regra da Constituição Federal, né, que nas operações sem incidência ou isenta, né, as empresas ou não poderiam fazer crédito de imposto das operações anteriores ou teria que estornar caso tivesse já acreditado, né, salvo disposição em contrário da legislação, ou seja, naquelas situações que o Estado assegura o direito de manutenção desses créditos, né? Também deu um prazo, né, para os estados, né, que até o final do ano passado regulamentasse a maneira como, né, se faria a transferência dos créditos, né, sob pena de, a partir deste ano, então ficar assegurado aos contribuintes o direito de manutenção dos créditos, das operações e prestações anteriores. E, como sabemos também, né, o Estado se antecipou, né, e em 1º de dezembro do ano passado, se livrou o convênio 178, né, estabelecendo a obrigatoriedade de transferência dos créditos, né? Na sequência, né, no mesmo mês, né, então foi aprovado a Lei Complementar 204, fazendo as alterações, as adequações na Lei Candir, né, da decisão do Supremo, né, e também estabelecendo a regra, né, de como se faria a transferência, né, dos créditos, né, e bem como, né, criando uma alternativa, né, para que, por opção dos contribuintes, pudesse ser feita a tributação, né, uma equiparação às operações tributadas, né? E na sequência, né, até em razão dessa lei complementar e da decisão do Supremo, os estados editaram um novo convênio, que é o 109, né, /2024, isso foi agora no
mês de outubro, né? Já com vigência a partir de 1º de novembro. Então, a conversa nossa hoje, né, que o Dr. Gustavo vai fazer uma exposição, é sobre a implementação dessas alterações, né, na legislação e na norma do Estado do Paraná, ou seja, no regulamento do ICMS do Paraná. Então, doutor Gustavo, por gentileza. Obrigado, doutor Fernando. É até difícil minha posição de falar aqui depois de quem sabe tudo ter exposto o tema, né? Mas vamos lá, vou fazer a minha tentativa. Bom, inicialmente, né, bom dia a todos, presidente, seu Luiz Antônio, Marcelo, Aline, a todos os diretores do SINCA, associados e quem mais se juntou a nós aí nessa live. É um prazer ter o tempo de vocês para poder expor um pouquinho do tema. Marcelo, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Se puder confirmar, por favor, para mim, que ela tá visível. Vamos lá. Está aparecendo já, doutor. Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, com o Dr. Fernando já bem adiantou dessas mudanças, né, da transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, essas questões das alterações legislativas já quase em sua totalidade aqui explanadas pelo Dr. Fernando. Vamos falar um pouquinho das regras de cálculo dos créditos transferíveis nas operações internas e interestaduais e a opção pela equiparação dessas operações. Do contexto legal, né, como o doutor Fernando já mencionou aqui, a origem de toda essa discussão e alterações legislativas que a gente vai cobrir agora são oriundas da ação declaratória de constitucionalidade 49, que lá no passado foi uma ação proposta pelo governo do Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, e que teve julgamento de mérito em 21, no qual o Supremo Tribunal Federal disse, olha, para as operações de transferência não há incidência de ICMS, não é um fato gerador do imposto esse tipo de operação. E então, essa decisão já começou, né, como várias na área tributária, a surtir aí muitos questionamentos e muitas interpretações controversas de como ia se operar essa questão. Então, em sede de embargos de declaração, isso apreciado em 2023, o Supremo ele determinou que os estados deveriam fazer a regulamentação de como se daria a manutenção e transferência desses créditos e que, se não o fizessem, a partir de 1º de janeiro de 24, haveria, então, o direito dessa transferência e manutenção dos créditos pelos contribuintes. Do ponto de vista normativo, a Lei Candir, que é 87 de 93, que rege o ICMS, ela foi alterada pela Lei Complementar 204 de 23, para que consignar, né, que não se considera ocorrido o fato gerador do ICMS na transferência de mercadorias. E também foi celebrado, um pouco antes desse convênio da Lei Complementar, no 1º de dezembro, ou início de dezembro de 23, um convênio ICMS de número 178 de 23, que, curiosamente, ele consignou que as transferências de crédito seriam obrigatórias, o que, a princípio, colidiria com a decisão do Supremo, que justamente determinou um direito, né, de transferência e não uma obrigação. Então, em outubro agora desse ano, foi celebrado um novo convênio, o 109 de 2024, que deixou a transferência, né, deixou de ser obrigatória a transferência do 178, ele revogou esse convênio anterior, e deixou a transferência dos créditos como opcional. Nessa esteira, o Paraná implementou as disposições desse convênio via a Lei 22.190, de uma forma parcial, porque ele não alterou a lei orgânica do ICMS na opção da equiparação por operação tributada, mas parcialmente ele implementou essas regras do convênio, e via o decreto 8.023 de 24, ele fez as alterações no regulamento do ICMS,
nos artigos 579, para operacionalizar a maneira como essas transferências poderiam ou não ser optadas, o que a gente vai cobrir um pouco mais em detalhes agora, e como isso se opera, né, tanto em transferências internas quanto em interestaduais, quais são as principais opções que se tem e como isso pode ser instrumentalizado. Então, começando pela regra para transferência interna, a transferência interna de crédito ela é opcional, na dicção aqui do artigo 59Q do regulamento do ICMS. Bom, sendo opcional, é possível que o contribuinte diga não quero transferir os créditos na operação interna. Caso não transfira, esse crédito ele pode ser mantido integralmente pelo estabelecimento remetente da mercadoria. A questão é importante mencionar, né, que pode ser mantido integralmente, porque antes de toda essa discussão da transferência, se você fizesse uma operação sem incidência do imposto, que fosse considerada não tributada, uma operação isenta, você tinha a obrigatoriedade de estornar todo o crédito anterior da operação. E no caso de transferência, como determinado pelo Supremo, dizendo não é um fato gerador, se tem o direito de manter o crédito e não se pode equiparar uma operação de não incidência ou de isenção, aí é direito manter o crédito anterior das operações. Então, tentando resumir um pouco, se a empresa, né, a operação de vocês, numa transferência interna, optar por não transferir o crédito, ele pode ser mantido totalmente no estabelecimento remetente. A gente só faz uma observação aqui e uma menção a um boletim informativo desse ano, de outubro desse ano, que é o número 13 de 2024 da Cefa, de uma situação que pode ocorrer em casos especiais, que vamos supor que uma mercadoria foi transferida, existia incidência de imposto anterior na operação, para um outro estabelecimento dentro do Estado. E esse estabelecimento faz uma operação subsequente com isenção, redução da base de cálculo ou outras situações que reduzam o montante do imposto, aí sim se deve, no estabelecimento remetente, fazer o estorno de crédito. Então, somente nessa circunstância de que, numa operação subsequente, ela sai isenta ou não tributada, o estabelecimento que remeteu sem transferir o crédito, ele tem, então, a obrigação de fazer o estorno desse crédito na totalidade, se for isenção, ou parcialmente no caso de redução da base de cálculo. Ainda falando da transferência interna, se a empresa optar pela transferência de crédito na operação interna, ela deve exercer a opção pela equiparação à operação sujeita à ocorrência do fato gerador. Isso aí está no artigo 579-O, lá do regulamento do ICMS. Essa opção, ela pode ser exercida por estabelecimento do contribuinte e ela deve ser declarada em registro de ocorrências eletrônico, o ROE. Então, caso a empresa entenda que ela seja mais benéfico para ela fazer a transferência, optando, né, pela equiparação à operação tributada, ela vai registrar isso no registro de ocorrência eletrônico e vai fazer o destaque do ICMS como se fosse uma operação normalmente tributada, como era feito antes de todas essas mudanças, né, que a gente está falando aqui das transferências. Essa operação ela vai ter efeito para o exercício financeiro e ela é mantida, né, essa opção, a menos que se faça uma opção de mudança dessa tributação que só vai valer para o exercício seguinte. Então, uma vez optado, para aquele exercício ela é irretratável. Se quiser mudar, pode fazer uma opção, mas só vai valer para o exercício seguinte. Agora, tratando das operações interestaduais, essas daqui um pouco mais complexas e com um pouco mais de regras. A transferência interestadual de crédito, ela passou a ser opcional. Ressaltamos e reforçamos essa questão de ser opcional pela forma com que a legislação anterior determinava essa operação. O Convênio 78,
que tratava da transferência, ele determinava a obrigatoriedade de transferência do crédito. Então, nas operações interestaduais, é como se não tivesse ocorrido todo o julgamento do STF, faz-se a operação como se tributada fosse. No entanto, como o convênio disse, é um direito e não uma obrigação, essa passou a ser uma opção do contribuinte. Então, nisso, a gente pode levantar aí para as transferências interestaduais 3 cenários. Você pode equiparar como se fosse uma operação tributada, você pode transferir sem equiparação ou você pode não transferir os créditos. Para cada uma dessas 3 agora, a gente vai falar um pouco sobre essas opções e consequências de cada uma das escolhas do contribuinte. A primeira opção de equiparação à operação sujeita à ocorrência do fato gerador do imposto, assim como na questão ali que a gente mencionou, da transferência interna, ela é uma opção que deve ser feito e consignado no registro de ocorrências, só que essa, diferente da transferência interna, ela é uma opção que vai valer para todos os estabelecimentos do titular, da empresa, para todo o território nacional. Então, uma vez optado, não se pode, por estabelecimento, fazer uma escolha. Faço para um, faço para outro estabelecimento a equiparação à operação tributada. É uma opção que é feita para todos os estabelecimentos. E assim como a interna, deve ser formalmente consignada em registro de ocorrência. E nesse caso, no caso de mercadorias para revenda, a base de cálculo do imposto vai ser a entrada mais recente, como está no dispositivo aí do 579O, parágrafo 1º, inciso 1º do regulamento. E aplicado sobre a alíquota interestadual. Nesse caso, é o mesmo critério que as empresas sempre adotavam antes de todas essas mudanças aí de transferência. Ressaltando, nesse caso, não importa o quanto teve de crédito ou não nas operações anteriores, você vai pegar a última entrada, no caso de mercadoria para revenda, né, como a base de cálculo para essa operação e vai aplicar a alíquota do imposto interestadual de 4%, 7% ou 12%, a depender se é importado ou não, e se o estabelecimento, qual estado está o estabelecimento de destino. A segunda opção trata da transferência de crédito, aí não estou falando da equiparação com transferência tributada, né, que foi a primeira opção, ou seja, não é feita aquela equiparação como era antigamente. Aqui talvez seja uma das grandes mudanças que teve do convênio 109 e da legislação aqui estadual, do decreto 22.190 e da lei 22.190 e do decreto 8.023. No qual, em caso de transferência de crédito para outro estado, somente os créditos referentes às operações e prestações anteriores são transferidos, limitado à aplicação da alíquota interestadual sobre o valor da entrada da mercadoria em estoque na data de transferência. Então, aqui a gente já observa algumas mudanças em relação ao item anterior. A primeira é que você não vai transferir o valor da última entrada pela alíquota interestadual. Você vai verificar quais são os créditos das operações anteriores e sobre esse crédito, limitado à alíquota interestadual, é que você vai fazer a transferência. E também o valor médio que você vai usar como base de cálculo do imposto vai ser o valor médio de entrada da mercadoria em estoque, não o valor da última entrada. Nessa questão aqui, um exemplo deixa um pouco mais claro como que se operaria essa regra. Vamos supor que você tenha um valor de mercadoria de R$100.000 com uma alíquota interestadual de 12% e que o crédito apropriado pelo remetente foi de 7.000. Numa operação interna, você teve um crédito de 7.000, você vai enviar para um estado, vamos supor para o estado de São Paulo, Santa Catarina, ou outro estado, que a alíquota interestadual é 12%, se equiparado, né, ou como era anteriormente, ou feita a equiparação como fato gerador, você teria que transferir 12.000. Só que o crédito anterior seria só 7.000. Só que com essas mudanças normativas, nessa transferência de crédito, sem essa equiparação, o valor a ser transferido vão ser só os 7.000.
e não os 12, como era na regra, ou se optado pela equiparação ali, a operação tributada. Então, isso pode ser muito interessante para empresas que tenham um valor de crédito menor do que a alíquota interestadual e que não precisem fazer o complemento desse valor, né? Ser feito o débito dessa operação em uma transferência interestadual. A vantagem ou não dessa opção 2 em relação a 1 é algo que deve ser analisado caso a caso, a depender de quanto a empresa tem ou não de crédito em conta gráfica e como está no estado de origem e destino a sua operação. Mas aqui é só talvez o ponto mais importante das mudanças legislativas é dizer que o que você vai transferir na operação interestadual é só o crédito das operações anteriores, limitado à alíquota interestadual. Então, se, por exemplo, você fez uma aquisição aqui interna que eventualmente teve um imposto de 18%, nessa operação aqui de uma transferência de 100 mil, você vai poder transferir só 12, porque daí você vai estar caindo no limitador dos 12%. Mas se o crédito for menor, você não tem mais a obrigação de fazer a complementação de valor para a transferência para outro estado. E agora, indo para a terceira opção, então, relembrando, a primeira, fazer a equiparação como tributada. A segunda, fazer a transferência de crédito sem essa equiparação. A terceira é, e se eu optar por não transferir o crédito? O que acontece? Nesse caso, a atual legislação, tanto em termos do convênio 109, quanto da lei e do decreto aqui no estado do Paraná, eles asseguram somente a diferença positiva entre os créditos das operações anteriores e o resultado da aplicação do percentual da alíquota interestadual. O que isso significa? Exemplificando novamente, se eu tenho uma mercadoria que é de um valor de 100 mil reais, tem uma alíquota interestadual que é de 7, e o crédito apropriado pelo remetente na origem foi de 12 mil reais, se eu optar por transferir sem nenhum crédito na transferência, eu só vou poder fazer uma manutenção de 5 mil, ou seja, esses 7 mil acabam sendo estornados. Em regra, isso não é uma opção interessante, considerando o que a gente tem de normativo hoje, porque você vai perder esse crédito que você não transferiu. Então, sobre essa ótica de não optar por transferir os créditos, a legislação atualmente, estou falando como hoje está disposto no convênio e na lei e decreto aqui do Estado do Paraná, você teria que estornar o crédito que você não transferiu. Então, essa opção a gente entende que hoje é uma opção, em regra, que não vai interessar muito aos estabelecimentos e que uma interpretação divergente dessa, ela teria um risco ou seja, manter todo o crédito na origem, você teria um risco legal aí de autuação. Já partindo aqui para as considerações finais e abrimos aí para perguntas e ponderações de todos, essas mudanças que a gente comentou já estão em vigor. As empresas devem fazer, então, uma avaliação criteriosa dessa opção ou não pela equiparação, vantagens e desvantagens em cada caso, cada empresa é uma situação em que deve ser avaliada. Em regra, a opção pela equiparação é que geraria menos riscos por ser um procedimento mais conhecido, mas a depender de quanto tenha de crédito na origem, queira ou não transferir, esse novo regramento aí pode ser muito mais interessante para as empresas. Essa opção pela equiparação para o ano de 24, o prazo já se exauriu, ele foi até o final agora de novembro, mas já falando do ano de 25, com efeitos a partir de 1º de janeiro, as empresas que quiserem fazer essa equiparação têm até o final de dezembro agora para fazer essa opção. Então, no caso de interestadual, só relembrando, é uma opção anual e retratável, não vai se poder mudar ali no ano de 25, se entender que por algum motivo não seria mais vantajosa essa equiparação, e vai valer, né, no caso da operação interestadual, para todos os estabelecimentos no território nacional.
Então, atentar bastante para essa questão do prazo e pela questão de ser irretratável a opção caso se opte pela equiparação. E também, optando pela equiparação, há determinações de consignação, por exemplo, de dados na nota fiscal eletrônica e no campo de informações complementares, isso está lá no regulamento, que você precisa dizer operação equiparada, conforme o artigo X, para que se, né, obedeça a normatização aí sobre a equiparação. E já caminhando para encerrar, a gente reforça que esse planejamento tributário é uma ferramenta bastante importante para todas as empresas minimizar riscos de autuação por não cumprir com as obrigações estabelecidas na legislação e buscar mais eficiência, porque uma ou outra opção, equiparação ou só transferência do crédito das operações anteriores pode ser uma ferramenta aí de um grande ganho aí para as empresas. Agradeço a atenção e paciência de todos aí em me ouvir e a gente abre para perguntas. Doutor Gustavo, tem uma pergunta aqui no chat, da Samira. Ela pergunta, considerando a decisão da ADC 49, a opção 3 não está em desacordo com o entendimento apresentado? Considerando a decisão da ADC 49, a opção 3 não está em desacordo com o entendimento apresentado? Ótima pergunta. Quer começar, Rosana? Terceira é de não transferir. Não transferir. Na nossa leitura, né, essa opção, né, a gente diz que tem essa opção pelo fato de que, né, no julgamento assegurou-se o direito de manutenção dos créditos das operações anteriores, operações e prestações anteriores, né, ao contribuinte, né? Então, à empresa, né? A questão é que a gente, digamos assim, que é importante observar, né, que o crédito, sim, está assegurado integralmente para a empresa, né? Mas se fizer uma operação, uma transferência interestadual, então nós temos que levar em consideração o Pacto Federativo, né, que o bolo tributário, né, é repartido entre o estado do remetente e do destinatário, e considerando também a questão do princípio da não cumulatividade, né? Por exemplo, uma empresa transfere para São Paulo a mercadoria, né? Se a operação subsequente em São Paulo é tributada, né? Então é importante que possa abater, né, o crédito das operações anteriores, operações e prestações anteriores. E qual é esse crédito, né? Seria o valor resultante da aplicação da alíquota interestadual sobre o valor da transferência, para respeitar o Pacto Federativo. Então, a não opção, né, a gente coloca entre aspas, né, porque a rigor, se não transferir, né, então não vai poder manter no estabelecimento remetente aquela parcela correspondente à aplicação da alíquota interestadual, mas sim no estabelecimento remetente só o valor que ultrapassar esse limite, né? Então a gente coloca entre aspas, né, como opção pela não transferência. Agora tem gente que entende, né, que realmente é uma opção, né, que pode não transferir e manter tudo na origem, né? A gente respeita, né? Eu acho que no direito tudo é discutível, né? O judiciário também tem decidido de N maneiras, né? Que a gente até não consegue prever de que maneira que vai posicionar o judiciário, né? Mas se nós analisarmos, né, a discussão dentro da DC 49, né, então essa questão foi discutida sim, né, principalmente no voto do ministro Toffoli, né, que aborda assim no detalhe essa questão, né? Então nós achamos, né, que essa opção, né, é uma opção que, digamos assim, é temerária, né? E eu acho que o que, digamos assim, ele realmente, na nossa avaliação, confronta com a decisão do Supremo, né? Não talvez da literalidade, quando a gente só faz a leitura, né, que fica assegurado o crédito, né, das operações e prestações anteriores. Se a gente pegar e fizer a leitura só dessa parcela, né, então a rigor poderia se manter na origem e integralidade sem transferir para o estado de destino.
Eu não sei se foi isso, né, exatamente o questionamento, se foi nesse ponto aí, né? Uma outra pergunta aqui também é da Érica. Se indústria possui regime especial do Paraná, competitivo, não possui os créditos das entradas por conta do diferimento nas aquisições de matéria-prima e embalagens, e optar pelo cenário 3 de transferência interestadual de produto acabado, como ficaria no cenário 3? Bom, o diferimento, como sabemos, né, não é um benefício fiscal, é uma sistemática racional de tributação, né? Inclusive pela Lei Candir, é uma modalidade de substituição tributária, né? Por exemplo, se uma empresa vende para outra com diferimento, ela simplesmente tira do preço, né, o valor do imposto e transfere a responsabilidade para a etapa subsequente, até que ocorra, né, uma das hipóteses prescritas na legislação como fase de encerramento do diferimento. Aí, nas operações das saídas interestaduais, né, é uma das hipóteses de encerramento do diferimento. Né? Inclusive, no regulamento do Paraná, né, houve uma alteração recente, né, dizendo, né, inclusive nas transferências interestaduais. Né? Isso, lamentavelmente, o Estado do Paraná fez só em relação ao artigo 30, né, que é o diferimento em relação aos produtos que estão relacionados ao artigo 31 do anexo 8, né, do regulamento do ICMS, que lá tem, então, mercadorias tais, né? Então, não pega mercadorias que estão em outros artigos, né? Tal como insumos agropecuários que estão em outro artigo, né? Mas essa alteração, ela contribui, né, para a interpretação, né, de que efetivamente, né, o imposto diferido, né, se fizer uma transferência interestaduais, né, encerra a fase do diferimento. Então, teria que pagar o imposto diferido. Quem promover o encerramento, né, da fase do diferimento vai ter que pagar. E se não fizer a transferência para o estado de destino, né, não vai poder manter no estabelecimento remetente, né, a parcela correspondente à aplicação de alíquota interna sobre o custo, né, de produção, tá, que seria o valor sobre o qual seria calculado, né, o imposto. Obrigado. O Tiago pergunta, doutor Fernando, se eu optar pela não transferência na operação interna, esta opção vale também para a operação interestadual? Não, ele só vale para a operação interna. Por quê? Porque o estabelecimento remetente de destino está dentro do território paranaense, no mesmo sujeitativo. Agora, se mandar para outro estado, já aí não dá para aplicar. Essa opção é só para remessas internas, que tem na legislação do Paraná, no regulamento. Não sei, não conheço outro estado que tenha adotado na mesma sistemática. Ok. Obrigado. A gente lembra também, né, que esse material da apresentação será disponibilizado, né, doutor Gustavo, para quem fez o cadastro, para quem está participando. A gente lembra também, né, reforça, né, doutor Fernando, o escritório aqui do doutor Fernando nos auxilia aqui o SINCA e também aos associados aqui do SINCA, possuem essa consultoria tributária, tem plantão, inclusive, aqui semanal aqui do SINCA. Aqui tem empresas também que não estão associadas, podem entrar em contato conosco para ter mais informações, né? Uma assessoria aí personalizada e tirando essas dúvidas. Mais alguma questão, alguma pergunta? Nós não temos aqui do chat. Presidente, já quer fazer as considerações? Oi, Marcelo. Agradecer, né, ao doutor Fernando, toda a sua equipe, agradecer a todos os associados, né, e não associados, né, que estão aí presentes, né, e
que é importante, né? A gente está atualizando, como você já colocou, o doutor Fernando já é um, é um parceiro dos 5 anos aí, tem um bom conhecimento, né, com as questões tributárias, e a gente coloca o SINC à disposição a cada um de vocês para qualquer dúvidas, esclarecimentos, aprofundar melhor todo esse assunto, né, junto com a nossa equipe aí do SINC e com os parceiros, né? Como está aqui hoje aí o escritório aí do Dr. Fernando aí. Tá bom, estamos à disposição e também desejar a todos vocês um Feliz Natal e um excelente 2025. Obrigado, presidente. Então, agradecemos, né, a todos aí. Obrigado ao escritório do Dr. Fernando Chical, obrigado à participação de todos vocês. Estamos à disposição aqui no SINCA, né? E também desejamos aí um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos aí. A ideia para o ano que vem também, sempre que surgir alguma alteração tributária, decretos e legislação, a gente traz aqui, né, o doutor Fernando para nos esclarecer, tirar essas Marcelo, dúvidas aí para atualizar. além de trazer aqui, né, nós temos um informativo também, né, que você todo seria importante, tem as atualizações sempre, Sim. além da questão tributária, RH, tecnologia, inovação, o SINCA está, em 2025, está com bastante projetos, né, para poder aí proporcionar a todas as empresas associadas aí para melhor conhecimento, as mudanças, aprofundamento aí das mudanças aí, tanto nível estadual como federal e também as outras situações que ocorrem aí dentro do dia a dia das nossas empresas aí, né? Então, e o Marcelo está aí, né? Marcelo à disposição. Eu não sei se o doutor Fernando quer colocar alguma coisa também aí final, né? E fica a palavra aberta aí para todos aí também. De nossa parte, agradecer a oportunidade, né? E aproveitar também para desejar boas festas e um excelente 2025 para todos nós. Obrigado, doutor Fernando. Então, mais uma pergunta aqui do Reginaldo, doutor Fernando. Quanto às mercadorias para uso e consumo e ativo imobilizado, qual é a tratativa? Seria para internas e interestadual, né? Quanto às mercadorias para uso e consumo e ativo imobilizado, qual é a tratativa? Interestadual. Na interestadual, né? Então tem algumas orientações, né, do fisco, né? E tem também o entendimento nosso, né? É uma coisa assim que não existe assim uma uniformidade, né? O material de uso e consumo, né, em princípio, né, não é mercadoria, né, e ainda mais se tratando de transferência, né, então não haveria, né, em princípio, assim, a obrigatoriedade de transferência de crédito. Tá? Agora, com relação ao material do ativo permanente, né, do imobilizado, então, o que tem? Hoje nós temos uma regra, né, e o que a empresa adquirente tem direito a crédito, né, desde que usa na sua atividade operacional, tá? Que é apropriado à razão de 1,48 horas. Então, o crédito na empresa faz ao longo de 48 meses. Tá? Se fizer a transferência após o transcurso desse prazo, né, simplesmente transfere sempre imposto, né, não vai ter crédito a transferir. Né? Agora, se tiver, digamos assim, se a transferência ocorrer antes do decurso do 48 meses, né, nós entendemos que aquela parcela remetente, remanescente, né, pode ser transferido, né, para o estado de destino, para que lá, né, possa aproveitar esse crédito, né, ao longo do prazo remanescente. E teria que se observar também a questão do pacto federativo, essa questão da partilha, né? Eu acho que submeteria também ao limite, né, esse valor a ser transferido. Mas é uma matéria que até já faz muito tempo que a gente analisou isso aí, né? Não existe assim um consenso, né,
Tem estados que não aceitam esse crédito, tá? Quando recebe transferência, né? Então, eu teria que analisar caso a caso, né? E também não teve, né, nas normativas recentes, não trataram dessa questão do ativo. A gente não tem hoje um regramento estabelecido aqui que determine aí qual seria o método que o Estado entende como mais ou aplicável à operação. Um recado para o Reginaldo, né? Da próxima vez, faz uma pergunta mais fácil de responder. Então, seria isso, então. A gente agradece mais uma vez a todos, né? A gente vai estar colocando no nosso informativo, assim como o presidente ressaltou, os comentários a respeito dessa legislação, também aí dos próximos encontros aí do SINCA na área de recursos humanos, TI, para o ano que vem. Estamos à disposição aí de todos. Nosso muito obrigado pela presença, obrigado, doutor Fernando e equipe, né, pelos esclarecimentos. Estamos à disposição aqui no SINCA.